como fim único da existência, como dona legítima dos demais instintos. Pois não é menos certo que todo instinto quisesse chegar ao predomínio e, enquanto tal, aspira a filosofar. Pode, entretanto, acontecer de outro modo, inclusive melhor, se desejar entre os sábios, entre os espíritos verdadeiramente científicos, porque, penso, talvez 15, haja neles algo parecido ao instinto do conhecimento, algo parecido a uma pequena peça de relojoaria independente e, bem montada, cumpre a sua tarefa sem que os demais instintos do sábio participem dela de modo essencial. De acordo com o que vemos e pensamos, os verdadeiros interesses do sábio se encontram geralmente noutra parte, por exemplo, na política, na sua família, no seu meio de subsistência. Daí torna-se inclusive indiferente que o sábio aplique seu pequeno mecanismo a um determinado problema científico, e pouco importa que o sábio do porvir jovem sábio se converta num bom filósofo, num bom conhecedor de cogumelos ou num bom químico. No filósofo, nada há que possa ser considerado impessoal. Quanto à sua moral, oferece particular e muito especialmente um testemunho claro e decisivo do que é, quer dizer, da hierarquia que segue nele os instintos mais íntimos de sua natureza. 7. Até que grau pode chegar a malícia dos filósofos? Repassando a história do pensamento filosófico, talvez não se encontre nada mais venenoso que a glosa que Epicuro se permitiu contra Platão e seus seguidores, chamava-os Dionísio Colacles. Esta palavra significa etimologicamente, e à primeira vista aduladores de Dionísio, isto é, literalmente expressando, esbirros do tirano, vis cortesãos, porém significa ainda, que não eram mais que simples comediantes, sem a menor sombra de seriedade, uma vez que Dionísio Colocles era uma designação popular do comediante. Nesta última interpretação, se fazia patente o veneno que Epicuro lançava contra Platão. Sentia-se humilhado pelo porte majestoso, pelas hábeis entradas que tão bem faziam Platão e seus discípulos e que ele não sabia executar, apesar de ter sido autor de 300 volumes de grande valor encerrado no jardim de sua escola de Samos. Porque esta manifestação de maldade, por despeito 16. Veja Platão. O que se pode afirmar, sem dar lugar a dúvidas, é que foram necessários 100 anos para que a Grécia descobrisse quem era, na verdade, Epicuro, aquele deus dos jardins, supondo-se que tenha chegado a se dar conta. 8. Portanto, é oportuno repetir afirmativamente que em toda a filosofia a convicção do filósofo, num preciso momento mostra-se de uma maneira que poderia ser bem expressada através da linguagem de um antigo mistério medieval, adventavit asinus, pulchegret fortissimus. 9. Como se enganam aqueles que querem viver de acordo com a natureza. Nobres estoicos, que falsas palavras. Com efeito, imaginai um ser moldado pela natureza, prodigioso à sua imagem, infinitamente indiferente, carente de intenções, e vislumbres de piedade e justiça, fecundo, estéril e incerto, ao mesmo tempo. Porém imagina também o que significa a própria indiferença convertida em poder. Poderíeis viver de acordo com essa diferença. Viver é querer ser diferente da natureza, formar juízos de valor, preferir ser injusto, limitado, querer ser diferente. Admitindo que o lema de acordo com a natureza signifique no fundo de acordo com a vida, seria possível que atuasseis de outra forma. Por que então fazer um princípio do que já sois, daquilo que podeis deixar de ser? Vede, pois, que em verdade, sucede exatamente o contrário. Quando pretendeis desentranhar fervorosamente em a natureza os preceitos de nossas leis, o que buscais, na realidade, é algo muito distinto do que gostaríeis de encontrar. Os atores de impostura, querendo enganar aos demais, promoveis a vingança 17, de vos mesmos. Vosso orgulho sempre demolida pretende impor à natureza vossa moral e vosso ideal. Sim, porque desejais que tudo quanto existe se reduza à vossa própria imagem, fazendo uma prodigiosa e eterna apoteose e uma generalização do estoicismo. Porém, apesar de todo nosso amor pela verdade, vos empenhas em ver a natureza como ela não é, em vê-la estoica, e finalmente, não podeis vê-la de outro modo. Não sei que orgulho limitado me inspira esta insensata esperança, posto que, ainda que estando conscientes de que sois vosso próprio tirano, insistis em vosso erro, acreditando que a natureza se prestará à tirania, como se o estoicismo não fosse também parte da natureza. Tudo isso, entretanto, é uma velha e eterna história. A filosofia, no fundo da natureza, e seu contexto visível, é apenas esse instinto tirânico, a vontade de potência em seu aspecto mais intelectual, a vontade de criar o mundo e implantar nele a causa primeira. 10. A sutileza, e quase poderia ser dito, a malícia, com a qual em toda a Europa é atacado o problema do mundo real e do mundo aparente, dá muito que pensar e escutar. Os que tão somente ouvem a repetida canção da vontade do verdadeiro não têm o sentido da audição muito desenvolvido. Pode ser que, em certos casos, essa vontade do verdadeiro chegue a formar parte do jogo, o que não deixaria de ser uma extravagante toleima e aventureira, um orgulho metafísico empenhado em manter uma posição perdida e que sempre preferiria uma mão cheia de certeza a uma carrada de insossas possibilidades. Também pode acontecer que existam fanáticos da consciência, puritanos que preferem morrer sobre uma vã ilusão e não sobre uma incerta realidade. Mas isto não só é niilismo, mas também sintoma de uma alma que se sente desesperada e fatigada até a morte, por muito valorosa que possam parecer as atitudes de semelhante virtude. Parece, sem 18, dúvida, que nos pensadores mais vigorosos e vivazes, que ainda sentem o desejo de viver, as coisas sucedem de outra forma. Esses filósofos não mais concedem crédito à aparência do que ao seu corpo físico, segundo a qual a terra está imóvel, renunciando assim, com fingido bom humor, a seu próprio corpo. A seu bem mais seguro, pois há por acaso algo mais seguro do que o próprio corpo. Quem tem a certeza de que o propósito seja algo mais do que tratar de reconquistar uma possessão de outrora, mais segura que o corpo, um vestígio da antiga crença na alma imortal ou no Deus de antanho, ou quiçá algumas dessas ideias com as quais se vivia melhor, mais seguro, mais alegre, do que com as ideias modernas.
Esta atitude de desconfiança com respeito às ideias modernas consiste em negar-se a acreditar em tudo que foi construído ontem e hoje. A isto se une, talvez, um ligeiro mal-estar. Um sarcasmo para com esse bric-a-brac de conceitos heteróclitos que o chamado positivismo oferece hoje em dia aos consumidores, pois quem possui um gosto refinado sente repugnância frente a essa mescla de feira e esse montão de retalhos que apresentam os filosofastros do real, para quem nada é novo, tampouco verdadeiro. Parece-me que, neste ponto, deve-se dar a razão aos céticos inimigos do real, a esses minuciosos analistas do conhecimento, o instinto que os distancia da realidade presente não foi refutado, que oferecem os escabrosos caminhos que nos conduzem para trás. O essencial neles não é o retrocesso, mas o fato de que desejem caminhar sozinhos. Com pouco mais de vigor, valentia, de sentido artístico, poderiam ir além, e não para trás. 11. Segundo me parece, todo mundo se esforça hoje para minimizar a influência real que Kant exerceu na filosofia alemã e por dar importância ao problema do valor que ele mesmo se atribuía. Kant estava extremamente orgulhoso de sua tábua de 19 categorias. Com esta tábua na mão dizia, isto é o mais difícil que jamais se empreendeu nas áreas da metafísica. Entendamos bem estas palavras, que jamais se empreendeu. Kant orgulhava-se de ter descoberto no homem uma nova faculdade, a de formular juízos sintéticos a priori. Reconheçamos que se equivocava neste ponto, mas nem por isso o desenvolvimento e o rápido florescimento da filosofia alemã deixam de ser frutos desse orgulho que incitou a todos os jovens pensadores a descobrir algum outro motivo de orgulho ou pelo menos, algumas novas faculdades. Bem, reflitamos um pouco, posto que ainda temos tempo. De que modo são possíveis os juízos sintéticos a priori? Perguntava-se Kant. Em poucas palavras, sua resposta foi esta: por meio de uma faculdade. Infelizmente, não se expressou com tanta concisão, mas de um modo prolixo, pomposo, com um ostensivo luxo de pensamentos obscuros e de linguagem confusa até fazer incompreensível a jocosa tolice alemã que se esconde no fundo desta resposta. Todos se sentiram embriagados da alegria ante a ideia dessa nova faculdade, e o entusiasmo chegou às culminâncias quando Kant descobriu mais uma faculdade moral do homem. Nesta época os alemães eram, todavia, morais, ignoravam o realismo político. Esta foi a lua de mel da filosofia alemã. Todos os jovens teólogos do seminário de Tübingen se dedicaram à busca de faculdades novas. E o que foi não descobriram, nessa inocente época de juvenil riqueza, na qual a fada maligna do romantismo embargava o espírito dos alemães com suas fanfarronices e canções. Não se distinguia ainda entre descobrir e inventar. A principal descoberta foi a da faculdade suprassensível. Schelling denominou a intuição intelectual, satisfazendo assim aos mais fervorosos desejos de seus queridos alemães, cujos corações apenas aspiram à piedade. A pior injustiça que se pode cometer contra esse descontrolado e novelesco movimento que era só juventude, ainda que tenha disfarçado com um véu de ideias cinzentas e semis, seria de torná-lo a sério e aplicar-lhe, por exemplo, 20, as sanções da indignação moral. Finalmente, envelheceram e o sonho desvaneceu-se. Chegou o momento em que abriram os olhos, haviam sonhado e Kant foi o primeiro. Por meio de uma faculdade, ou pelo menos, havia querido dizer, mas isto é uma resposta, uma explicação? Ou é simplesmente uma repetição da pergunta? Por que faz dormir o ópio? Por meio de uma faculdade, pela virtus dormitiva, disse o médico de Molière, que a est in neo virtus dormitiva coius est natura sensus a sopire. Creio que é chegado o momento de substituir a pergunta de Kant, como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Por esta outra pergunta, por que é necessário acreditar nesta classe de juízos? Devemos lembrar que a conservação de séries de nossa espécie necessita desses juízos que devem ser tidos como verdadeiros, o que não impede por suposição que possam ser falsos, ou, para sermos mais claros, mais chãos e radicais, os juízos sintéticos a priori não deveriam ser prováveis. Nós não temos nenhum direito sobre eles, são como tantos outros juízos falsos que pronunciamos. Entretanto, necessitamos considerá-los verdadeiros. Isto nada mais é que uma suposição imprescindível para viver. E se todavia deve se referir à prodigiosa ação que a filosofia alemã, espero que todos compreendam o direito às aspas exerceu em toda a Europa, temos de confessar que contribuiu para isso certa virtus dormitiva. Os ociosos de classe alta, os moralistas, os místicos, os artistas, as 3/4 partes dos cristãos e os obscurantistas, políticos de qualquer nacionalidade, se sentiam ditosos por possuir na filosofia alemã um antídoto contra o sensualismo ainda florescente que transmitia o século anterior a este. Em resumo, sensus a sopire. 12. A teoria atômica da matéria é uma das coisas melhor rebatidas que existem, e quiçá não existe em toda a Europa um só 21. Sabe o que seja tão ignorante a ponto de conferir-lhe ainda certa importância além daquela de uso doméstico, como meio de abreviação das fórmulas. Em primeiro lugar, temos de agradecê-lo ao dálmata Boscovich. Para ele, o átomo é um centro de força que explica todas as propriedades da matéria. E Boscovich foi, com o polonês Copérnico, o maior e mais vigoroso adversário da aparência. Com efeito, se Copérnico logrou fazer-nos crer, contra o testemunho de nossos sentidos, que a Terra não está imóvel, Boscovich nos ensinou a renegar o último artigo de fé que ainda subsistia no terreno da crença nos corpos, na matéria. E antes que Boscovich, já o havia ensinado Berkeley, o que havia de certo neste último resíduo, nesta parcela ínfima da Terra que é o átomo. Foi o maior triunfo jamais alcançado sobre os sentidos. Entretanto, é necessário ir mais além e declarar uma guerra sem quartel contra a tão traída clandestina necessidade atômica que continua rondando perigosamente por terrenos insuspeitados, como o faz também a necessidade metafísica, mais famosa ainda. Dever-se-á sacrificar a esse outro atomismo mais funesto ainda que o cristianismo, e por mais tempo, o atomismo psíquico. Toma a liberdade de designar assim a crença que converte a alma em coisa indestrutível, invisível, eterna, uma mônada, um átomon.
É desta crença que se deve livrar a verdadeira ciência, e toda a investigação científica que se proclame como tal. Para o mais, fica claro entre nós que não é necessário suprimir a alma de um só golpe e renunciar a uma das mais antigas e veneráveis hipóteses da alma. Isto é, ideias como a da alma imortal, a alma múltipla, a alma edifício coletivo de instintos e paixões, ideias que desde já reclamam direito de cidadania na ciência. O psicólogo novo, para acabar com a superstição que se multiplicou em torno da noção de alma, lançou-se de certo modo a um novo deserto e a uma nova desconfiança. Provavelmente a tarefa dos antigos psicólogos tenha sido mais alegre e tenha tido mais sorte, porém, apesar disso, o psicólogo 22, novo sente-se por isso mesmo impulsionado, condenado a inventar e talvez, quem sabe,